Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trianon, o podcast do portal Leia Já, que hoje vai falar sobre história, uma parte específica da história do nosso estado, que é a presença judaica em Pernambuco. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o professor Jader Tachilitsky, que é coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Professor Jader, muito bem-vindo. Muito obrigado, Geraldo, aos espectadores. Estamos aqui para dar essa contribuição em relação à história da presença judaica em Pernambuco. A gente que agradece. Talvez o senhor discorde de mim, mas assim, eu acho que às vezes essa presença judaica aqui em Pernambuco, às vezes, assim, eu acho que ele merecia um pouco mais de atenção. Não que não tenha, né? Tem a própria Federação Israelita, o próprio trabalho que vocês desenvolvem, tem vários historiadores aqui, mas assim, pela importância que se tem na América Latina, né, dessa comunidade judaica formada aqui em Pernambuco, eu acho que deveria ter um pouco mais de atenção. Ou eu estou errado, ou se eu acho que... Eu creio que merece um destaque, porque a presença judaica ela acontece aqui em Pernambuco desde as primeiras caravelas, praticamente, pode-se dizer assim, né? Desde o período colonial, quando grande parte daquela população que vem de Portugal e se instala no Brasil aqui no século XVI, ela tem uma origem judaica. Só que os judeus tinham passado por um processo de conversão forçada e de expulsões na Península Ibérica. Em 1492, os judeus são formalmente expulsos da Espanha. Todos aqueles que não tivessem se convertido ao cristianismo não podiam mais residir. E 5 anos depois, 1497, em Portugal. E quando os portugueses começam a colonizar o Brasil, então o Brasil se apresenta como uma oportunidade para muitos desses que eram assim chamados cristãos novos, judeus que tinham forçosamente sido convertidos ao cristianismo, para que eles possam sair de lá, da metrópole, e venham para cá, onde eles podem, de forma oculta, praticar seu judaísmo com mais tranquilidade do que na metrópole. Então, por exemplo, Olinda, no século XVI, vai ter grande parte de sua população de origem judaica. Porque século XVI, praticamente, o Recife não existia. Olinda era o centro principal. A gente tem, por exemplo, a figura de Branca Dias, que é uma personagem histórica da maior relevância, que foi, com seu marido, Diogo Fernandes, residiu na Olinda da época, e sua casa era um centro de judaísmo. Eles eram donos do Engenho Camaragibe, que existe até hoje, né? E lá no Engenho Camaragibe funcionava uma espécie de uma sinagoga secreta. E todo esse processo vai acontecer até que, no final do século XVI, a Inquisição que existia em Portugal, que era um tribunal que julgava crimes, entre aspas, de heresia, ou seja, cristãos que tivessem tendo alguma prática condenada pela Igreja Católica, a Inquisição, que agia de forma muito forte em Portugal e Espanha, eles mandam um visitador aqui para o Brasil para receber denúncias de práticas judaicas. Então, aqueles cristãos novos, que eram judeus ou descendentes de judeus, que viviam aqui, que para a sociedade externamente eram católicos, mas que no interior de suas casas praticavam o judaísmo, eles são alvos de delação, alguns deles, inclusive, são enviados a Portugal para julgamento, e se torna uma situação muito difícil para esses judeus, digamos assim, que aqui viviam. A Inquisição, ela trabalhava da seguinte forma: quando alguém era delatado, quando ela recebia uma denúncia, a pessoa era presa, seus bens eram confiscados, os familiares ficavam à míngua, e a pena capital da Inquisição era morte na fogueira. Eram grandes espetáculos públicos nas praças de Lisboa ou de Madrid, em que as pessoas pagavam por esse crime de ter uma prática judaica, por exemplo. Então, essa situação só vai mudar a partir de 1630, esse é um outro capítulo da história, quando os holandeses chegam e conquistam Pernambuco. Só um parênteses. A, esse
julgamentos da Inquisição eles não aconteciam em solo brasileiro, né? O pessoal era levado de volta. A Inquisição não chegou a se fixar como tribunal aqui no Brasil. Eles mandavam enviados ocasionalmente para cá em busca de... Você tem lá no Alto da Sé, onde a gente tem hoje em dia aquela igreja secular, né, do século XVI, ali se instalava o visitador e ali ele recebia denúncias de práticas judaicas, né, ou de outras práticas que seriam atentatórias à fé católica. E aí, aquelas que ele julgava que tinham maior procedência, por exemplo, diziam, não, aquela família ela não trabalha nos sábados, né, que o sábado, o Shabat, é um dia sagrado judaico, ou eles não comem carne de porco, que é algo prescrito dentro dos judeus praticantes. Então, qualquer tipo de atitude de prática que denunciasse, né, a prática do judaísmo podia ser visto como uma prova de que aquela família não estava seguindo o ritual católico e sim judaico, e aí a pessoa era levada para Portugal e lá era julgada. Dá para saber se nessa época as pessoas que faziam esse policiamento, elas faziam isso por questões religiosas ou porque recebiam algum pagamento? Olha, no geral, a questão da Inquisição, e se sabe que a igreja ela tinha uma força muito grande, né, junto ao Estado, né, na Península Ibérica. Quando a pessoa era condenada, era julgada, condenada, e seus bens eram confiscados, esses bens eram divididos entre a igreja, o Estado e quem delatava. Então, isso já era um estímulo, né, para essa rede de delação. E, no final, havia muitos beneficiários quando alguém era alvo desse tipo de situação. Pois é. E aí a gente pula para um segundo momento histórico, que é o período holandês. Que era uma política que dava liberdade religiosa. Era isso? Os judeus em Amsterdã, eles, nesse período, no século XVII, eles tinham liberdade religiosa. Eles podiam existir como comunidade, algo que não acontecia em muitos outros lugares da Europa, particularmente na Península Ibérica. E a maioria desses judeus que viviam em Amsterdã eram descendentes daqueles judeus fugidos da Península Ibérica, ou cristãos novos, né, descendentes de cristãos novos que retornaram ao judaísmo lá na Holanda. Aqui o Brasil tinha uma atração muito grande para os holandeses, porque aqui tinha uma grande riqueza, que era o açúcar, na época. E a Holanda ela tinha a maior marinha mercante da época, fazia todo o comércio do açúcar. E eles tinham interesse em ter controle das regiões produtoras. Também existia, na época, um conflito, uma guerra entre Holanda e Espanha. E, nessa época, Portugal, durante 60 anos, Portugal ficou sob o controle da Espanha, de 1580 a 1640. Então, por uma série de questões políticas, econômicas, os holandeses decidem ocupar o Nordeste do Brasil através da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma grande empresa, né, e que conquista aqui e se instala aqui em Pernambuco. O Recife se torna a capital do Brasil holandês, e entre os holandeses vêm muitos judeus. E esses judeus, como eu falei, eram descendentes, tanto que eles falavam português. Isso é algo que facilitou muito. Esses judeus holandeses falavam holandês, falavam português, e aqui eles passam a ter liberdade no Recife. E constitui o que é conhecido como a primeira comunidade judaica formal de todas as Américas. E eles constroem uma sinagoga, onde hoje em dia é a Rua do Bom Jesus, naquela época chamada Rua dos Judeus, em 1636. Tá? Toda aquela rua era uma rua de habitação judaica, em geral, na parte de cima as residências, na parte de baixo o comércio, alguma coisa do tipo. E essa sinagoga vai ter uma relevância muito grande. Essa comunidade do Recife foi dada tanta importância a ela pelos judeus da Holanda, que eles mandaram para cá um dos mais importantes rabinos da época, lá da Holanda, que foi o rabino Isaac Aboab da Fonseca, que vai ser o rabino aqui da sinagoga, vai ficar durante vários anos, exercendo seu trabalho.
E a gente precisa compreender que o Recife da época tem uma população muito reduzida. O Recife vai ter um incremento, principalmente quando Maurício de Nassau vem para cá. Inicialmente, o Recife era só aquela ilha, onde hoje em dia é o Recife Antigo, menor do que hoje em dia, porque teve muito aterramento desde então. Aí Maurício de Nassau vai construir ponte, vai ligar com o que chamava na época Ilha de Antônio de Vaz, que hoje em dia é os bairros de Santo Antônio e São José, vai trazer para cá engenheiros, arquitetos, artistas, vai dar uma nova dimensão urbanística para o Recife da época, chamava o Recife a cidade Maurícia, que era essa parte que ficava do outro lado do rio, e a população era reduzida, e a gente se estima que havia na época cerca de 1.500 judeus, numa população que talvez não passasse muito dos 5.000 habitantes. Então a presença judaica foi muito relevante naquele período no Recife. Mas isso vai durar o tempo em que vai haver a restauração portuguesa, né? Os portugueses vão lutar pela retomada do território brasileiro e, finalmente, em 1654, 24 anos depois, a Holanda vai assinar uma rendição em que vai devolver os territórios para o controle português e, a partir daí, a presença judaica vai voltar a ser proibida aqui no Brasil. Essa população judaica era constituída tanto por aqueles judeus que vieram da Holanda, como por muitos que habitavam aqui, que eram os cristãos novos, que tinham retomado sua ligação com o judaísmo. E, a partir da proibição da presença judaica, a partir de 1654, aqueles que tinham vindo da Holanda são providenciados navios para que eles vão embora. E aqueles que já viviam aqui, que não tinham como sair, muitos deles fogem para o interior. Por isso que essa cultura judaica ela vai se expandir pelo interior do Nordeste, justamente por aqueles que já não podiam mais ser judeus e já passavam a ser alvo porque tinham assumido essa atitude judaica no período holandês. Então, eles se espalham pelo interior de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, etc., da Paraíba. E aqueles que vão embora, a maioria volta para a Holanda ou para algumas colônias holandesas. E a gente tem o fato interessante que 23 desses judeus eles terminam, depois de uma longa epopeia, aportando na costa da América do Norte, numa pequena localidade que chamava-se Nova Amsterdã, na época, e que 10 anos depois vai passar para o domínio inglês e vai mudar o nome para Nova York. Então, a Nova Amsterdã da época, a futura Nova York, era muito menor do que a Recife da época. Era um pequeno entreposto comercial, uma pequena aldeia. Então, quando esses judeus daqui de Pernambuco lá chegam, eles vão fazer parte do desenvolvimento embrionário dessa que vai se tornar uma das maiores metrópoles do mundo, né? Porque tem a história do que a turma diz, né, que os judeus que foram expulsos daqui fundaram Nova York. Veja, essa informação ela não é correta, né? Já existia o lugar. Já existia a comunidade também. Mas já existia a comunidade judaica ou eles... Não, eles foram os pioneiros. Eles foram os pioneiros, mas já existia o embrião da... Um embrião da localidade, muito pequena. Uhum. E eles vão fazer... vão fazer parte do desenvolvimento dessa pequena localidade, do crescimento dela. E, na verdade, eles vão ser o embrião de toda a comunidade judaica norte-americana, né? Com o passar do tempo, nos séculos seguintes, os Estados Unidos vai passar a ter uma população judaica mais significativa. E, principalmente, no final do século XIX para o século XX, quando vai haver uma grande migração de judeus da Europa Oriental, também aqui para o Brasil, também aqui para Recife, isso é a outra parte da história. Muitos judeus também migram para a Argentina, para o México, também para os Estados Unidos. E, durante muito tempo, os Estados Unidos vão constituir a maior comunidade judaica do mundo, que, há poucos anos atrás, vai ser superada por Israel, né, que vai crescendo sua população judaica com o passar do tempo. Então, hoje em dia, você tem alguns milhões de judeus que vivem nos Estados Unidos, e a gente pode dizer que o embrião, né, de toda essa comunidade judaica norte-americana começou com os 23 judeus pernambucanos, algumas famílias, homens, mulheres, crianças, que vão chegar em Nova Amsterdã em 1654. Agora, professor, eu queria voltar só um pouquinho
para a época da Inquisição, né, que o senhor explicou que os judeus já vinham para Pernambuco nas caravelas, que eram os cristãos novos. Isso não aconteceu em outros países da América do Sul? Também existiam cristãos novos em outros países, sendo que em todos eles ou era domínio português aqui no Brasil ou domínio espanhol, que seguiam a mesma lógica. Então o judaísmo ele era praticado em outros países também de forma oculta, não era permitido legalmente a presença judaica em nenhum desses países. Outro assunto que o senhor já tinha mencionado, eu queria entrar também mais detalhes, é a influência judaica no sertão. A gente vê muitas práticas que se sabe que têm origem judaica. Às vezes coisas pequenas, por exemplo. Não sei se vocês conhecem um costume bem nordestino, dizer assim, menino, não aponte o dedo para o céu não que vai nascer uma verruga. Isso é uma coisa muito difundida aqui. Isso tem origem judaica. Quando a criança apontava para o céu, era para apontar uma estrela que surgia no céu. Porque o dia judaico ele inicia ao anoitecer, com o aparecimento das estrelas. Então, quando era o 7º dia, o Shabat, dizia, olha, mamãe, está chegando o Shabat, ou está chegando o Ano Novo Judaico. E a mãe tinha medo que o menino, ao apontar a estrela, tivesse entregando a sua condição judaica. Aí dizia, não faça isso não, menino, não aponte para o céu não, que vai nascer uma... Isso ficou muito difundido, e as pessoas repetem isso e não sabem nem o porquê, né? No interior, a forma como as pessoas são enterradas, muitas famílias preservam a partir da sexta-noite, que é o início do Shabat, do 7º dia do dia sagrado judaico, um dia especial, com alimentação melhor, ou se vestem melhor. Tudo isso vem de origem judaica. Um costume de se varrer a casa da porta para dentro e não de dentro para fora, porque em cada porta judaica você tem a chamada mezuzá, que é uma caixinha de metal que dentro fica uma oração. Então, como aquilo é uma coisa sagrada, para que o lixo não passe pela porta. Esses costumes que foram muito absorvidos na cultura nordestina vêm de origem judaica. Porque a gente sabe que grande parte da população, na verdade, a historiadora Anita Novinsky, que trabalhou durante muitos anos, falecida há pouco tempo atrás, professora da USP, ela fez um grande estudo sobre a presença judaica no Brasil. Ela estima que talvez 10% da população brasileira atual tem alguma ascendência judaica, que vem daquela época. Aqui no Nordeste, provavelmente, esses números são maiores ainda. Então, hoje em dia, muitas pessoas vêm redescobrindo sua origem judaica, através de estudos genealógicos, através de histórias de família. Eles vêm percebendo que lá atrás, na sua origem familiar, eram cristãos novos, eram judeus, né, que não podiam ter sua prática legal. E é interessante que esses ensinamentos judaicos eles passavam de geração em geração, mas de uma forma velada, não muito clara. Então, é óbvio que com o passar dos séculos, já não se sabia mais nem de onde vinha. Às vezes a pessoa mantinha um costume, mas não sabia nem o porquê daquele, a forma de rezar, a valorização de algum elemento. E, praticamente, a partir do século XIX, né, é que o judaísmo volta a ser permitido aqui no Brasil. E as ondas migratórias modernas já acontecem entre o século XIX e principalmente o século XX. Então, é toda uma história que ficou assim, oculta. Por exemplo, a sinagoga Kahal do Sul de Israel ela foi reinaugurada há 20 e poucos anos atrás. Era algo que se sabia, mais ou menos, que no passado houve uma comunidade judaica, que existiam... Quando os judeus foram expulsos junto com os holandeses, aquele espaço passou para o controle da Igreja Católica, foram apagados todos os vestígios de que ali tinha existido uma sinagoga, e ficou assim por séculos, né? Já agora, no século XX, o historiador pernambucano Zé Antônio Gonçalves de Mello fez grandes pesquisas, foi à Holanda, Portugal, foi nos arquivos, na Torre do Tombo, e escreveu livros muito importantes relatando essa história. Gente da Nação, que é Gente da Nação Judaica. E aí ele começou a contar toda essa história. O
o professor José Luiz Mota Menezes, arquiteto, também falecido recentemente, arquiteto. Ele fez estudos cartográficos, onde ele fez superposição de mapas da época holandesa e de hoje em dia, e identificou aonde era o local que tinha existido a sinagoga no passado, a Sinagoga Kahal do Sul de Israel, e a partir daí houve um movimento da comunidade judaica atual para resgatar esse espaço, e terminou a Prefeitura do Recife desapropriando. Para você ter uma ideia, ali funcionava uma casa de material elétrico, Matel. Quem entrasse ali não tinha a menor ideia de que ali um dia tinha existido uma sinagoga. Ainda bem que o senhor já embalou nesse assunto, porque assim, era uma coisa que eu ia perguntar, porque assim, como isso ficou escondido tanto tempo? Porque a história judaica ela ficou escondida durante muito tempo. A importância da presença judaica, né? Todos os trabalhos realizados pelos judeus naquele período holandês, comerciantes, ourives, advogados, professores, médicos, né? Tudo que eles trouxeram, e todos aqueles cristãos novos, né, que praticavam o judaísmo veladamente, que tiveram tanta importância, tudo isso foi algo muito velado, né? E a gente sabe que durante muito tempo a igreja, né, a religião e o Estado se misturavam, a influência era muito grande, né? E a partir do período mais moderno, né, do reconhecimento de plena cidadania para todos os cidadãos, independente de sua crença, independente de sua origem, é que pôde-se trazer à tona esse passado histórico, resgatá-lo, valorizá-lo. E, como eu estava ali relatando, terminou havendo uma união em torno da questão da sinagoga, da Federação Israelita de Pernambuco, que é o órgão que representa a comunidade judaica, a Confederação Israelita do Brasil, a Prefeitura do Recife, o Ministério da Cultura, isso na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e com o apoio do Banco Safra, esses 5 atores juntos resgataram o espaço, né, que está hoje em dia aberto ao público. A Sinagoga Kahal do Sul de Israel voltou a abrir suas portas, não com o objetivo principal de voltar a ser uma sinagoga, mas como um museu, um centro cultural, onde as pessoas podem visitá-la e conhecer toda essa história. E teve todo um trabalho do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, o arqueólogo Marcos Albuquerque capitaneou todo esse trabalho, e com as escavações foram descobertas várias coisas, veio à tona o que estava escondido, principalmente um poço que ficava dentro da casa e uma piscina de banho ritual. Porque era incomum você ter um poço dentro de uma casa, os poços ficavam do lado de fora, né? Esse poço recebia água do rio, porque naquela época o rio batia nos fundos da sinagoga, diferentemente de hoje em dia, e esse poço alimentava essa piscina de banho ritual, que ela faz parte de uma prática judaica. E pelo poço e pela piscina, um comitê rabínico internacional que esteve aqui atestou efetivamente, foi a grande prova arqueológica de que ali tinha sido o espaço da sinagoga. E hoje em dia a sinagoga funciona nesse sentido que eu lhe falei, é permanentemente visitada por escolas públicas e privadas, por pesquisadores, pela população local, turistas, e ela cumpre esse papel de resgatar a história e de transmitir cultura judaica através de exposições, de cursos, de diversas formas. Já estive lá na sinagoga, se você nunca foi, visite, é um passeio que vale muito a pena aqui no Recife, lá na Rua do Bom Jesus. Professor, e aí a gente parte para outro momento da história, que é a onda migratória do início do século XX. Né, que é o que constitui a atual comunidade exatamente. judaica. Essa comunidade ela foi principalmente formada por judeus vindos do leste da Europa. Rússia, Ucrânia, Polônia, Romênia, a geração de meus avós. Os judeus lá, eles, diferentemente da Europa Ocidental, onde os judeus já haviam adquirido plena cidadania, depois vão passar por outros problemas mais adiante, quando vai vir o advento do nazismo e tudo que aconteceu, né? Mas, contrariamente à Europa Ocidental, onde a partir da Revolução Francesa, do Iluminismo, os judeus se emancipam
e passam a ter sua cidadania reconhecida. Na Europa Oriental, os judeus tinham muitas restrições. Não podiam viver em qualquer local, tinham áreas determinadas que era permitida aos judeus habitarem, tinham dificuldade de acesso às universidades, tinham algum tipo de perseguição de ordem religiosa. Então, tinham perseguições chamadas pogroms, né, que eram ataques a aldeias judaicas promovidas por bandos, sob as vistas grossas das autoridades constituídas. Então, vai haver uma migração muito grande de judeus da Europa Oriental no início do século XX para as Américas. E Recife era praticamente o primeiro porto aqui do Brasil, então muitos que aqui chegaram se instalaram aqui no Recife desde o início do século XX e começaram a formar essa moderna comunidade. A grande maioria vinha numa situação econômica muito difícil, muitas vezes eles tinham que se desfazer de seus bens lá na Europa antes de vir para cá. A maioria não tinha uma formação educacional muito forte. E quando aqui chegavam, a maioria se dedicou a um tipo de trabalho que era de venda como prestamistas. Eles compravam mercadoria, lembrando que na época não existia praticamente o crédito. Você tinha no centro do Recife, Rua da Imperatriz, Rua Nova, né, as grandes lojas. As pessoas tinham que vir dos bairros para adquirir suas coisas. E a população mais pobre dos bairros mais afastados, Bibiribe, Casa Amarela, tinha uma certa dificuldade, né? Então, essa população judaica ela adquiria bens e ia vender nos bairros, a crédito. Ia com a cadernetinha e as pessoas podiam adquirir o bem, ficar pagando a cada mês uma parcela, terminava de pagar, readquiria seu crédito, e dessa forma essa comunidade judaica foi se adaptando. Lembrando que eles chegavam num local diferente, um idioma diferente, saía do frio para o calor. Nesse caso não era aqueles judeus que falavam português não. primeiro momento, né? Os judeus da Europa Oriental eles tinham um idioma próprio chamado Yiddish. O Yiddish é um dialeto, é uma espécie do alemão, baseado no alemão, misturado um pouco com línguas eslavas e hebraico. E eles chegavam aqui, tinham que aprender o português, tinham que aprender a conviver, e eles criaram algumas instituições, né, de solidariedade dentro da comunidade. Os que chegavam primeiro ajudavam os que vinham depois. Se criou até um banco judaico ali a Praça Maciel Pinheiro era o epicentro da vida judaica naquela época. A Boa Vista é o bairro onde os judeus se instalaram naquele período. Só um parêntese, a Praça Maciel Pinheiro também tem a casa onde viveu Clarice Lispector é um exemplo de uma família judaica que veio da Ucrânia. Clarice Lispector chega aqui com 5 anos de idade. A gente completou o centenário dela agora em 2020. Ela chega aqui em 1925, com 5 anos de idade. E a família dela mora ali na Praça Maciel Pinheiro, está lá a casa onde ela morou, né, como espaço de referência. E ela, inclusive, foi aluna do nosso colégio israelita. É interessante como, com todas as dificuldades, aquela comunidade judaica teve a preocupação de construir uma escola. O colégio israelita foi fundado em 1918, completou há poucos anos atrás seu centenário. Já teve em vários endereços, né? E hoje em dia funciona na Torre. E porque dentro da cultura judaica a educação sempre foi algo muito valorizado. A importância da educação, a própria circunstâncias da vida judaica instável, de perseguições, sempre fez com que fosse dado muito valor à educação, à formação profissional, porque de uma hora para outra, uma vida que pode virar de cabeça para baixo, aquilo que você aprende, você pode levar para outro local onde você precise viver. Então, a comunidade construiu um clube, construiu uma escola, construiu um cemitério, e foi formando essa vida judaica, né? Aqueles que progrediram mais começaram a se instalar lojas no centro da cidade. Então, vai ter um período que, por exemplo, a Rua Nova, nem tanto a Rua Nova, mas a Rua da Imperatriz vai ser uma rua de grande parte do comércio de estabelecimentos judaicos. Mas já a geração seguinte já vai ser uma geração, por conta justamente da valorização dos estudos, que já vai ser mais de profissionais liberais, engenheiros, médicos, advogados.
E, dessa forma, a comunidade, é preciso dizer que, em geral, aqui no Brasil, os judeus foram bem recebidos, né, no século XX, apesar de algumas épocas mais complicadas, como no governo Getúlio Vargas, quando houve um flerte com os regimes nazis fascistas, e naquele período houve sim restrições à migração judaica, mas passado esse período, após a Segunda Guerra, cada vez mais os judeus foram se consolidando aqui no Brasil, e particularmente aqui em Recife, e houve uma aculturação muito boa, um relacionamento muito bom, e a gente pode ter um exemplo de uma vida judaica aqui em Pernambuco muito tranquila e de relações muito boas com a população local. Aí, professor, eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para explicar o papel da Federação Israelita aqui em Pernambuco, quando surgiu, e também, se você quiser falar mais também sobre a escola israelita. Perfeito. Como eu lhe falei, são várias instituições. Toda a comunidade judaica, em qualquer lugar do mundo, ela busca manter suas tradições, manter sua cultura, seu vínculo religioso, através das sinagogas, de escolas, de clubes. Então, essas diversas instituições que formam a comunidade, elas juntas se reportam a uma instituição máter, que é a Federação Israelita de Pernambuco, né? Que ela centraliza todas essas instituições e representa a comunidade judaica diante da sociedade em geral. E esse é o papel que a federação desempenha. Cada comunidade judaica aqui no Brasil, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, cada uma tem sua federação israelita. E a gente tem uma instituição central, que é a Confederação Israelita do Brasil, que fica em São Paulo, a qual se reporta todas as federações israelitas do país. Entre as nossas várias instituições, a gente realmente tem um carinho todo especial pelo Colégio Israelita, né, que formou várias gerações, né, desde seu início. Tivemos alunos muito ilustres, como a gente citou aqui, a Clarice Lispector, para o Rio de Janeiro. Depois ela se torna provavelmente a mais importante escritora brasileira. E o Colégio Israelita é uma escola que não é uma escola religiosa, é uma escola que transmite a cultura judaica. A gente, além das matérias normais que todas as escolas trabalham, a gente tem os chamados estudos judaicos, história judaica, cultura judaica, o hebraico, né, o idioma hebraico, que também é ensinado, e é uma escola aberta, que tem tanto alunos da comunidade judaica como qualquer aluno da cidade. Temos vários alunos que não são da comunidade judaica, que também participam da escola. Agora também faltou falar mais sobre o senhor. Como é que o senhor resolveu entrar de cabeça na história dos judeus em Pernambuco? Bom, eu nasci num lar judaico, pai e mãe judeus, né? Nasci no Recife. Meus avós paternos vieram da Ucrânia, meus avós maternos vieram da Romênia. Os avós paternos inicialmente viveram em Salvador, depois viveram... Meu pai nasceu em Propriá, no Sergipe. Eu fico pensando o que é que minha avó foi fazer em Propriá há quase 100 anos atrás. Devia ser é pequeno hoje em dia, devia ser uma cidade minúscula naquela época. E terminaram vindo para Recife na época que meu pai queria desenvolver seus estudos universitários de engenharia. Já a família de meus avós maternos chegam em Natal, vivem, também minha mãe vem para cá e a família, e se radicam aqui no Recife, ali pela década de 40. E, como disse, nasci num lar judaico, frequentei uma escola judaica, e para mim sempre dei muita importância a esse legado. Quando a gente fala em judaísmo, é importante frisar, o judaísmo não é só uma religião, é também uma religião, tem seus princípios de fé, mas ele está ligado a toda uma história, uma cultura, uma tradição, o que alguns definem como civilização judaica, né? Quando a gente estuda as civilizações do passado, há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, você tinha os egípcios, os babilônios, os persas, né, os fenícios, e você tinha os israelitas, né, que tinham um local próprio, né, que tiveram sua pátria própria, e sendo que o antigo Israel, como o moderno Israel, que foi restaurado há 74 anos atrás,
ele ficava ali na passagem dos grandes impérios, né? Israel fica entre a Ásia e a África e muito perto da Europa. Então, nos movimentos de expansão dos grandes impérios, muitas vezes o antigo Israel foi conquistado por diversos povos, por diversas civilizações. A última delas, o Império Romano, que provocou uma grande diáspora judaica. Por isso que os judeus se espalharam pelo mundo e, durante 2000 anos, em diversos momentos, passaram a habitar diversos países, mas mantiveram uma unidade no sentido de preservar essa história, preservar seus valores, sua ética, suas tradições e sua religião. Então, nesse sentido, existe um esforço pela manutenção. Como eu disse, há 74 anos atrás foi recriado o Estado de Israel. O povo judeu voltou num plano de normalização entre todos os povos a ter sua pátria, né? Mas continuam existindo comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, também aqui no Brasil, também aqui em Recife. E nos últimos anos eu tenho me dedicado mais a um trabalho para a comunidade judaica, trabalho com a federação, trabalho com o colégio israelita, dedico meu tempo à minha comunidade, né? Na parte cultural, na parte educativa e na parte de comunicação. Bom, professor, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Não sei se o senhor queria... Ficou algum assunto que o senhor acha que ficou de fora que dava para a gente falar mais? Uhum. Eu gostaria assim de dizer que a Sinagoga Kahal do Sul de Israel é um local como que um ponto de encontro da comunidade judaica com a sociedade em geral. Eu convido que todo mundo, que ainda não teve a oportunidade, que a visite. Eu costumo dizer que a sinagoga ela não é propriedade da comunidade judaica de Recife, nem da comunidade judaica brasileira apenas. Ela é um patrimônio da cidade do Recife, do nosso estado, é um patrimônio do Brasil e um patrimônio da humanidade. Porque a história da sinagoga está ligada à história do Brasil, está ligada à história de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, da Holanda, né? E ela tem uma relevância histórica muito importante para nós. Quando a gente anda por aquele espaço, quando a gente vê aquele piso do período holandês, aquelas paredes, e a gente se transporta para o século XVII, e através da exposição a gente vai acompanhando a história que aconteceu, a gente tem a oportunidade de se reconhecer um pouco mais, enquanto pernambucano, brasileiro, e compreender que, independente de cada origem, seja judaica, seja portuguesa, espanhola, que todos os povos, todas as origens, todas as religiões, somos todos seres humanos, né? Somos todos irmãos da raça humana e que todas as nossas histórias se cruzam e que esse cruzamento só nos enriquece. Aí, professor, eu queria só fazer uma última pergunta. Eu costumo dizer que nos últimos anos o brasileiro importa tudo que não presta dos Estados Unidos. E aí a gente tem vários debates sobre racismo, e assim, algumas vezes chega aqui que isso vem dos Estados Unidos, um novo antissemitismo. Isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica em Pernambuco e no Brasil? Sempre. O antissemitismo é um fenômeno que existe ao longo da história. Daria um outro debate que a gente poderia fazer aqui, porque ele tem diversas origens, tem origens religiosas, tem origens culturais. O antissemitismo é uma forma de racismo, toda forma de racismo é algo muito perigoso e muito problemático. E a gente vê renascer em vários locais do mundo um fenômeno do antissemitismo. Eu não diria que a origem dele vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também vem sofrendo esse processo, mas ele tem origens muito mais remotas. E nós estamos sempre alertas para isso. E a gente acredita que o maior antídoto ao racismo, à ignorância, é a transmissão da cultura, do conhecimento. Então, o nosso esforço é sempre no sentido educativo. Lógico que o antissemitismo, ele, quando acontece, ele é tratado na forma da lei, né? Quer dizer, as pessoas não têm o direito de expressar discriminação e racismo diante de outro ser humano, mas a gente acha que o processo educativo é um caminho sempre muito importante. A gente está
viveu há pouco tempo atrás uma das maiores tragédias da humanidade, o Holocausto, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram eliminados. 1,5 milhão de crianças entre esses 6 milhões. Numa dita Europa, que seria um continente civilizado, né? A Alemanha era talvez o local na Europa onde os judeus estavam mais integrados. E, no entanto, todo um ideário racista, vindo do regime nazista, provocou toda aquela situação. Então, a gente tem que estar sempre muito alerta para trabalhar contra discursos de ódio, discursos de discriminação. E eu acho que os judeus têm sempre uma possibilidade de contribuir para o grande diálogo interreligioso, internacional, para que não permite que nenhuma forma de racismo prospere. Professor Jader, queria agradecer a sua presença. Foi uma verdadeira aula que tivemos aqui hoje. Muito obrigado. E aí, quem quiser mais informações pode ir na sinagoga, na federação? A sinagoga ela é aberta de terça a sexta e aos domingos, né? Ela fecha no sábado e fecha na segunda-feira. Durante a semana ela abre das 9 da manhã até as 5 da tarde. Tá? Então, é uma ótima oportunidade das pessoas conhecerem mais da cultura judaica. Maravilha, professor. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal do YouTube do Leia Já, curta, compartilhe, ative as notificações. E uma coisa que eu esqueci nos outros programas, mas não vou esquecer nesse, todos os programas do podcast Trianon estão no Spotify. Então, também tem essa opção aí para você que quer nos acompanhar. Valeu, obrigado, até o próximo programa.